Estamos em pleno século XXI, uma era de tecnologia, uma era marcada por grandes avanços na informática. Vivemos no mundo digital, com aparelhos eletrônicos portáteis, impressora 3D, cinema 3D, jogos eletrônicos, celulares, redes sociais e a internet. As transformações são constantes. A informação chega do outro lado do mundo em segundos. Mas apesar desse avanço, quando nascemos diferente, de nada adianta todo esse desenvolvimento tecnológico e os avanços de uma civilização. Passamos a ser alvo de olhares, comentários e muito preconceito. Quase 24% da população brasileira é composta por pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Os dados estão no último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E isso significa que o Brasil possui 45 milhões de pessoas com deficiência. O censo também revelou que 7,5% das crianças brasileiras com idade até 14 anos têm uma deficiência diagnosticada. Para você que nos acompanha, muito boa noite. No programa de hoje, vamos falar sobre como superar esse preconceito, as diferenças. Vou conversar com Josemima Mesquita, que é psicopedagoga e mestre em educação pela Universidade da Madeira, em Portugal. E com Frínia Andrade, psicóloga e escritora. Ela acabou de lançar o livro Zuri, o rinoceronte sem chifre. Prazer em recebê-los aqui no programa. O livro, olha, que Frínia acabou de lançar e que eu citei agora há pouco, foi esse aqui, Zuri, o rinoceronte sem chifre. E o que eu perguntaria para você, Frínia, por que desse livro? O que exatamente ele fala, o que esse livro tem a ver com a questão de aprender a superar as diferenças? Primeiro, eu queria agradecer o convite. Boa noite aos telespectadores. Zuri é um projeto de inclusão que nós trazemos a diferença de uma forma lúdica para trabalhar com as crianças. Nós pretendemos mostrar que a aceitação é o início de tudo. A aceitação começa na família. Zuri nasce sem o chifre. Sua mãe identifica e aí ela passa a uma corrida frenética para substituir esse chifre. E a diferença leva aos olhares, como você colocou, as dificuldades de encontrar uma escola. Então, as famílias com crianças com necessidades específicas, elas têm muita dificuldade de colocar essas crianças em escola regular, de colocar essas crianças na socialização mesmo. Então, o livro vem com essa perspectiva de trazer... ajudar a quem vive essa situação. Exatamente. Josemima, é muito comum isso. É muito comum, né? Porque como a filha colocou, né, no seu livro, o Zuri, o rinoceronte que nasceu sem chifre, né? E quantos filhos, né, a gente inicia uma gestação, o casal engravida e, na verdade, a gente espera o filho ideal. E, na verdade, o que chega para nós é o filho real. Chega a hora da notícia e eu recebo, seu filho veio com a deficiência. E como a filha colocou, as diferenças começam na família. Tudo começa pela família, é a base, né? Então eu preciso reelaborar a chegada desse meu filho, acolher, aceitar e começar a investir no processo de estimulação, de motivação. Então a família é a base da aceitação, do acolhimento, para a gente trabalhar com a questão das diferenças. As diferenças estão em todos os lugares, nas cores, nos livros, nas pessoas, na questão física, na questão da inteligência, enfim. Então, é possível superar, sim, as diferenças, mas não superar as diferenças e buscar a igualdade, mas trabalhar a individualidade de cada ser humano dentro das suas limitações e da individualidade da sua própria diferença. Frínia, você diria que esse preconceito, né, uma certa rejeição à criança, muitas vezes, que nasce diferente, né? Ou sem um braço, ou sem um dedo, né? Com alguma diferença física e muitas vezes até uma diferença mental e que a gente só percebe, que os pais só percebem
com a criança, às vezes, com 2, 3, 4 ou 5 anos. Mas que essa certa rejeição, esse preconceito, muitas vezes acontece dentro da própria família, parte dos próprios pais. Pode acontecer. Não porque a família escolhe isso, mas o baque, o diagnóstico, como a colega falou, a família não está pronta, ninguém está pronto para a diferença. Nós idealizamos um filho perfeito. E quando essa criança nos chega, no primeiro momento, a família precisa elaborar esse luto. Ela precisa se acostumar com a ideia de ter um filho diferente, aprender como lidar. Porque assim como todas as crianças, eles não vêm com manual. Então, uma criança neurotípica, que é a criança que não tem diagnóstico, que é a criança que não tem nenhuma patologia, ela já dá trabalho. A criança com uma necessidade específica, com um comprometimento no desenvolvimento, ela vai precisar de cuidados, ela vai precisar de estímulos, de uma equipe de profissional. Então, é preciso chorar, é preciso sim lutar e sair do luto para a luta. Então, é um processo que a família vai ter que passar. É interessante, né, que esse luto, ele é real, ele precisa acontecer até para o casal e a própria família de um modo geral, os irmãos, os avós, né, reelaborar a chegada desse bebê, né? Mas como nós colocamos já, chegou o bebê, vai ter o momento do luto, sim, vai ter o momento do sofrimento, mas eu preciso reelaborar e buscar possibilidades, né? Então, o primeiro momento é a aceitação da chegada desse filho, que pode ter vindo com algum transtorno, alguma síndrome, pode ter vindo, enfim, com algum tipo de limitação. No ano passado, a gente viveu a experiência no estado de muitas mulheres que tiveram seus filhos com microcefalia, Perfeito. que é um exemplo. Que é um exemplo, e a gente percebe a grande dificuldade da chegada desses bebês, né? Porque chegou num momento onde foi um susto para a sociedade e como fazer com esses bebês, né? Então, o primeiro momento, como nós já colocamos, é a aceitação. Meu filho chegou com essa deficiência, com essa limitação, o que fazer agora? Primeiro, também tem outra questão, Frília e Eliane, é a questão da culpa. Às vezes eu começo a me culpar porque esse filho não veio tão perfeito, né? Aí nessa culpa eu começo a me colocar no lugar de vítima, vem conflitos na dinâmica conjugal da família, do casal. Então o primeiro momento é a aceitação, é a adoção também dessa criança, né? Porque a gente gera uma criança, mas eu preciso adotar essa criança do ponto de vista do afeto, do ponto de vista é o meu filho, porque muitas coisas que ele vai superar lá na frente vai depender dessa aceitação, minha enquanto mãe e enquanto família. Na teoria, a gente falando, parece assim uma coisa assim muito fácil, né? Muito até glamurosa, com muito amor, é o filho que eu sonhei, eu vou aceitar, vou criar, né? Todo mundo fala assim, mas na prática, no dia a dia, a gente sabe que a relação do casal, muitas vezes, ela acaba ficando, né? Desestruturada, desestabiliza. E aqui, Frínia, qual que é a solução? Quando os pais do rinocerontezinho que nasceu, né, descobriram que o filho não tinha um chifre, o que eles fizeram? A gente não quer estragar, né? A gente quer que as pessoas depois procurem o livro para poder ler. Eu li esse livro, é super interessante, uma leitura muito fácil, né? Mas qual foi o caminho que eles escolheram? O caminho que a mamãe rinoceronte buscou é o da informação. E no primeiro momento, ela vai criar próteses. Ela vai tentar solucionar o problema. E a gente acredita que a criança, o ser humano, ele tem que ser visto a partir da sua individualidade. Minha criança tem autismo, o que é que ela pode desenvolver? Minha criança tem síndrome de Down, o que é que ela gosta? Quais as habilidades que ela tem? Porque ainda que a criança tenha um comprometimento, ela tem habilidades. Então, você precisa, a família precisa focar no potencial da criança. Se a minha criança gosta de nadar, gosta de água, eu vou investir numa natação. Se a minha criança gosta de música, eu posso investir numa musicoterapia. Então, procurar alternativas para que essa criança se socialize. Como você muito bem colocou, a realidade é triste. Nós temos relatos de família que bateram em porta de 13 escolas para poder ter essa criança incluída. Então, por isso vem Zuri, porque nós precisamos mudar a sociedade.
Nós precisamos mudar o mundo. Mahatma Gandhi disse que nós devemos ser a mudança que nós queremos ser no mundo. Então, o Zuri é para mudar. E onde é que eu vou mudar? Na infância. Então, as crianças que lerem, que tiverem oportunidade de ler Zuri, de ouvir a história de Zuri, elas vão ser mais aptas a aceitar a diferença. A diferença não vai ser vista como estranheza, mas vai ser vista como um modo de ser e estar no mundo. Então, eu sou diferente, mas Zuri é diferente, mas ele não deixa de ser um rinoceronte. Interessante, né, é que a própria família converse com a criança sobre essa limitação. Feito o diagnóstico, você tem uma hiperatividade, você tem um transtorno da leitura escrita, no caso a dislexia. Então é importante que a criança e que o adolescente se empodere desse diagnóstico, até para ele poder também trabalhar essa própria limitação. E a outra questão são parcerias, né? Tudo começa na família, tudo começa na aceitação, no acolhimento, mas também a parceria com a escola, né? Como a escola recebe esse estudante, né? Quem chega primeiro em algumas situações é o recorte da deficiência, mas quem chega primeiro nessa sala de aula é a pessoa do estudante. Eu preciso ver primeiro esse estudante que chega para mim, enquanto professora, para poder alcançar ele nas suas dificuldades. Porque se eu focar muito na deficiência, eu vou reforçar muito no fracasso, né? Então, assim, quando essa criança não consegue superar suas dificuldades por falta de um olhar, por falta de orientações, por falta de demandas de terapias, o que que acontece? Essa criança cresce, vai para a adolescência, vai para a fase adulta e passa por duas situações de fracasso. O fracasso de vida e o fracasso acadêmico. Porque a gente, né? tem muito assim, independente da deficiência, que às vezes ela não é física, de fazer comparações. Às vezes se compara com outro filho, uma outra filha. Olha, fulano deu certo, fulano aprendeu, você não aprendeu. Quantas vezes, eu mesmo já ouvi de várias mães ou de vários pais, até mesmo de chamar o filho, você é burro, não aprendeu, não sabe. O caminho não é esse. E isso é muito comum, a comparação dentro da família, né? Por exemplo, um investimento pode ter dado certo para um filho e esse mesmo investimento não deu certo para o meu segundo filho, né? De repente, o meu filho mais velho gosta muito de ler, desenvolveu o hábito da leitura, o segundo filho ainda está em processo, então eu começo a comparar, às vezes, o boletim que chega das notas, e isso frustra muito a criança. E essa própria criança, ela vai se empoderando de um rótulo, né? Que eu não sei, meu irmão sabe mais do que eu, meus coleguinhas na sala lerem mais rápido. Então, precisamos ficar atento, né? A criança, ela vai se sentindo na obrigação de corresponder às perspectivas dos pais. Perfeito. Então, se ele é negado em sua subjetividade, ele vai se sentir na obrigação. Ah, que menino mal educado, você não está indo bem. Então, ele se sente, a criança toma aquilo. Muitas vezes é a hora que a criança mais recebe atenção também. Então, nós vivemos numa sociedade que ainda reforça muito o negativo. Perfeito. É o que vale muito mais. Olha, o papo está muito bom. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Como superar as diferenças? Esse é o tema do Ponto de Vista deste sábado. Nós estamos recebendo Josemima Mesquita, que é psicopedagoga e mestre em educação pela Universidade da Madeira, em Portugal. E Frínia Andrade, que é psicóloga e escritora. Ela acabou de lançar esse livro aqui, Zuri, o rinoceronte sem chifre. Olha, qual que é o caminho? A gente já viu. A criança nasceu, o bebê, o filho tão esperado, e ele veio com alguma deficiência, ou física, ou com o passar do primeiro, do segundo, ou até mesmo do terceiro ano, apresentou uma deficiência ou de leitura, ou de visão. O que tem que fazer o processo? É difícil, a gente sabe que na teoria é bom, mas na prática é muito complicado. Perfeito. Passou a hora da notícia, eu já sei que meu filho tem uma limitação, tem uma deficiência, eu preciso agir. Preciso, junto com minha família, junto com os profissionais da área,
buscar a questão da segunda fase, a intervenção. Fazer as terapias, né? Ir à escola, conversar com públicos que tenha pessoas que também que tenham a mesma experiência que eu tive na minha gestação, com a chegada do meu bebê. Ir à escola, enfim, o segundo momento agora é a intervenção, né? Porque essa criança, esse meu filho, esse meu aluno, ele só vai superar suas limitações, suas dificuldades, se o olhar dessa mãe, se o olhar dessa família e dessa escola alcance primeiramente a sua potencialidade, porque se nós focarmos na limitação, no recorte da deficiência, haverá o quê? Uma espécie de quê? De fracasso. Ele não vai ver a sua possibilidade, as suas potencialidades do ponto de vista das competências e habilidades que ele venha desenvolver. Exatamente. A criança com necessidade específica, ela é um sujeito de direito como qualquer outro. Então, a família com diagnóstico vai buscar esse processo de intervenção, no segundo momento, matricular essa criança na escola. Se a escola negar vaga, hoje nós temos a lei que nos garante a inclusão dessa criança e buscar uma rede de apoio. Então, é muito importante que a família procure pessoas que passem pelo mesmo, as associações de pais, as trocas de experiência, porque isso vai fortalecer a família. Então, unidos, o ganho vai ser mais rápido e melhor. E a sociedade está aberta à mudança, porque a lei está garantindo essa mudança. Mesmo assim, que a lei garantindo, muitas vezes os pais enfrentam barreiras, enfrentam dificuldades, e as pessoas, e elas são muito preconceituosas, ou dizem assim, eu vou ter muito trabalho, não vai dar certo, eu vou ter que explicar, eu vou ter que parar, por exemplo assim, em sala de aula, ter que explicar 2, 3 vezes, não vai dar certo, e sem contar com os próprios companheiros, né? Porque hoje a gente vê a história do bullying nas escolas, imagina com uma criança. Então, é preciso um cuidado. Os profissionais também que acompanham a criança precisam ir à escola, precisa fazer um trabalho de conscientização. Não é apenas colocar a criança na escola. A criança está inserida na escola, mas é preciso fazer um trabalho de inclusão com essas crianças para evitar o bullying, para evitar o preconceito de uma forma geral. E tudo começa também dentro do projeto político-pedagógico da escola, né? Porque quando a gente fala em educação inclusiva, a gente está falando numa escola para todos. Mas uma escola para todos é diferente de uma escola que trabalha com todas as necessidades, com a individualidade. Queremos uma escola para todos, mas essa escola está aberta para receber todos os transtornos invasivos, todas as limitações, todas as diferenças, todas as deficiências. Porém, essa escola precisa se reinventar do ponto de vista... Há quem diga, Janina, e Vinha, que tem que colocar numa escola especial. Então, isso é uma muito escola onde só passado. Tem crianças com alguma deficiência. Olha, hoje, o que a gente vê? Tanto a criança com necessidade específica se beneficia do convívio com as crianças neurotípicas, porque ela vai ter o modelo social do que nós gostaríamos que ela fizesse. Então, uma criança que está com dificuldade de linguagem, o fato dela conviver com crianças que falem, isso vai motivá-la. Isso também vai ativar o processamento de neurônio espelho, né? Que é essa capacidade que você faz e eu reproduzo. Então, esse estímulo só os pares podem dar, só outra criança pode fornecer. E a criança neurotípica, ela ganha porque vai ser um adulto mais tolerável, vai ser um adulto mais sensível, vai ser um adulto que sabe lidar com a limitação que hoje a gente vê, o quanto é difícil as pessoas lidarem com não, sejam elas especiais ou não. Ou não. Perfeito. Essa semana eu ainda tinha visto, pelas redes sociais a gente recebe muitos vídeos. E há um vídeo de um violinista, um guitarrista, né? Ele aparece para tocar em público, só que alguém chega e tira o casaco. Quando eu tiro o casaco, eu tiro os dois, porque ele não tem os braços, ele toca com os pés. Quantas vezes a gente já não viu alguém que toca, que pinta, né? Que toca algum instrumento, ou violão, guitarra, ou piano, ou que pinta com os pés, e a gente fica maravilhado.
aquele adulto um dia foi criança. Exatamente. E em algum momento ele teve esse estímulo para que os pais pudessem, olha, Essa questão do estímulo, essa questão da motivação é fundamental desde os primeiros meses da criança, né? Porque o cérebro da criança, de 0 a 3 anos, ele está aberto para receber toda a motivação. Essa região frontal do cérebro, ela só vai se desenvolver, essas funções executivas, se o outro, que é por excelência essa mãe, esse pai, essa professora ou os terapeutas dessa criança ofereça possibilidades, né? E nós estamos falando de deficiência do ponto de vista física, do ponto de vista auditiva, do ponto de vista visual, mas existe algumas pessoas que nascem com a deficiência, a gente aponta logo o recorte da limitação intelectual, né? Então nós estamos limitando essa intelectualidade. E na verdade, quando você cita o exemplo do violonista, né, nós podemos trazer Ronald Gardner, né, com as inteligências múltiplas, né? Então, assim, o meu filho nasceu com a deficiência, mas isso não impede que a escola e que a família descubra o seu potencial. Como a Frília colocou no momento. O que é que meu filho gosta? Gosta de futebol, gosta de música, gosta de pintar, mesmo com a deficiência, não vai impedir. Uma coisa importante é o diagnóstico não é uma sentença. Então, a família recebe o diagnóstico, mas não é uma sentença. O diagnóstico é um norteador da intervenção terapêutica, mas é preciso acreditar. Pai, mãe, se você tem uma criança com necessidade específica, acredite no seu filho. Acredite, busque um caminho novo, se reinvente. Procure profissionais com essa capacidade de se reinventar, porque a criança com necessidade específica necessita disso, de profissionais que pensem fora da caixa, que possam ver, ele gosta de água, vamos ensinar uma natação, ele não tem os braços no seu exemplo, mas ele pôde usar o pé, foi feita uma adaptação. Então, é muito nesse caminho. Nesse caminho. E não perder tempo em fazer o diagnóstico, né? Porque muitas vezes esse meu filho chega com a limitação, muitas vezes eu velo, eu não quero aceitar a dificuldade, né? E isso vai dificultar o processo de desenvolvimento e descoberta das janelas de oportunidades dessa criança, não é verdade, Frília? Então, feito o diagnóstico, também deixamos uma dica aqui para não enfatizar a superproteção, porque muitas vezes a tendência da família é proteger demais. Não deixa que eu faço, não deixa que eu pego, não deixa que eu não, eu resolvo, não, eu Nós temos aqui. uma máxima. Isso. Eu acho que você também deve partilhar da mesma opinião, Germana, que é o seguinte: nós fazemos com a criança, não pela criança. Então, o terapeuta, a família precisa fazer com a criança para que ela possa vir no futuro fazer sozinha. Porque se eu ficar fazendo por ela, ela nunca vai ter essa autonomia. Então, por isso a importância dos pais serem instruídos. Por isso a importância dos pais acompanharem as sessões dos profissionais. Como é que é feito? O que é que eu posso fazer em casa? Peça dicas e orientações aos profissionais que acompanham o seu filho. O que é que eu posso fazer para reforçar essa aquisição de habilidade que a minha criança precisa alcançar? A gente poderia dizer que a partir do momento que os pais tratam aquele filho que tem alguma deficiência, seja ela qual for, com naturalidade, com uma pessoa normal, o vizinho, os amigos, também vão começar a perceber que aquela criança, na medida que ela for crescendo, ela poderá ter dificuldade para andar ou não ter um braço, seja lá qual for o problema que ela tenha, a dificuldade que ela tenha, mas ela tem capacidade para produzir alguma coisa. E isso é bom para ele, para esse filho, né, para essa filha, para esse estudante também, ser tratado com naturalidade, porque ele vai perceber como ele já... A questão que nós colocamos da própria criança,
se empoderar no sentido do diagnóstico, da diferença dela. Isso é muito bom para ela, porque ela começa também a se ver como uma pessoa que tem uma dificuldade, mas ela percebe que é a potencialidade, né? E que ela faz parte de um todo, né? Que ela não está excluída para levar, além do problema da dificuldade que ela já tem, acabar criando um outro problema e ela chegar a uma depressão, a se isolar cada vez mais. Né? Perfeito. E o importante, como a gente está falando da questão do diagnóstico, da identificação, do diagnóstico e da intervenção, é não perder tempo, sabe, Eliane? Porque muitas vezes a gente fica muito na culpa, fica muito no luto da chegada do meu bebê, que nasceu com alguma diferença, com alguma limitação, e eu postergo, né, todas as possibilidades. Eu demoro demais para ter esse olhar da aceitação e da intervenção. Olha, quem quiser ter mais informações ou adquirir, comprar o livro, ler, entregar para o filho, Frínia, como é que pode fazer, qual o contato e onde a gente consegue achar o livro? O livro Zuri, o Rinoceronte Sem Chifre, vai estar à venda na Livraria Jaqueira. Também pode pedir pelo Instagram Autismo Superação. E tem um telefone de contato? Tem. O site? Tem, 99346629. Ok. Josemima, um telefone de contato, ou um blog, um site, para ter mais informações? Perfeito. Sobre essa temática e outras, nós podemos dialogar também, né, através do meu blog. É só clicar no Josemima Mesquita. Nós temos um canal lá e também orientamos muitos pais através desse blog. E o telefone é 99136-5501. Ok. Meninas, muito obrigada por participarem do programa de hoje. A gente espera ter podido ajudar você que está em casa. Vale a pena, gente, ler esse livro. O Ponto de Vista está terminando. No próximo sábado nós estaremos de volta das 10 para as 7 da noite. E você pode participar dando sua opinião, enviando sugestões e temas. Para rever o programa de hoje, acesse o site www.tvtribunape.com.br ou deixe o seu recado em facebook.com/programa Ponto de Vista. Uma ótima noite, um excelente domingo, né? Hoje, 24, dia de São João, né? Ainda aproveite. E até a semana que vem.